João capítulo 21, versículo 15. Quando já acharam, diga glória a Deus. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: filho de Jonas, você me ama mais do que esses? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus disse a ele: apacenta meus cordeiros ou as minhas ovelhas. Pede para desligar esse alarme desse carro lá, por favor. Tornou a dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonas, você me ama? E ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse: apacenta as minhas cordeiros ou as minhas ovelhas. E disse a terceira vez: Simão, filho de Jonas, você me ama? E Simão se entristeceu por ter dito a terceira vez: tu me amas? E disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse assim: então apacenta minhas ovelhas. Na verdade eu te digo que quando eras moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e levará para lugares aonde você não quer ir. E disse isso, significando que a morte havia, e ele há de ser glorificado a Deus. E dito isso, disse: segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que eu seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. E na ceia encostava também sobre o seu peito, que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo, pois, Pedro a Jesus: Senhor, e deste, o que será? Disse Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não haveria de morrer. Jesus, porém, não havia dito que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa? Eu finalizo agora. E este é o discípulo que testifica dessas coisas, e as escreveu sabendo que o seu testemunho era verdadeiro. Feche a Bíblia, feche os olhos. Bendito é o teu nome, Senhor, e o teu reino jamais será fim. Bendita é a tua palavra, queremos ouvi-la. Fale conosco. Abre os olhos. Uma pessoa me perguntou e eu tinha essa dúvida e não sabia responder: o que mantém uma religião, uma doutrina de pé? O que faz uma religião ficar tendo vertentes, seguidores, vencendo milênios, séculos, anos, e as tradições não mudam? Alguém está me ouvindo? Diga glória a Deus. E eu pensei comigo: o hindu, o islã, o judaísmo, o cristianismo, o que faz com que isso prejure e continue vivo por tanto tempo? Toda religião tem um pouco de verdade. Não existe um povo tão caridoso como o budismo. E a caridade é uma verdade, mas não é uma verdade completa, porque eles fazem uma coisa e não fazem outra. O Islã crê no único Deus, mas vive muitas mentiras. O próprio judaísmo
tem a verdade, mas vive a mentira, diga assim o quê? De não aceitar que Jesus é o Messias. Então, eu me perguntei, porque o que é verdade no começo, no meio, e é verdade aonde? O que faz esses religiosos subsistirem? E alguém diz assim, são seus seguidores, que parecem até discípulos, mas não são, porque discípulo é discípulo, e seguidor é seguidor. Diga glória a Deus. O discípulo, aleluia, estou sentindo a presença de Deus aqui. Lavaste, ebedefaz. O seguidor, ele só pensa nele, bispo. O seguidor, ele quer o pão e o peixe, Jorge. O seguidor quer o pão que perece. Jesus, nos seus 3 anos e meio de ministério, por que 3 anos e meio? Diga por que 3 anos e meio? Porque após os 3 anos e meio da grande tribulação, ele vem. Ele fez algo que ninguém fez, porque os profetas também curaram, levantaram mortos, mas Jesus era o Messias, e o Messias fez algo que só ele podia fazer. Diga o quê? Fez um colégio apostólico, fez um discipulado. Porque o discipulado, você veja que são os discípulos de Jesus, porque a Bíblia foi escrita no papel há 500 anos. Antigamente era guardado em pergaminhos, em couro, escrito com tinta, que era sangue de baleia. Então por que o Evangelho resistiu séculos e chegou até nós? Porque haviam discípulos que continuaram pregando e levando as origens da palavra de Deus. Os discípulos se vestiam como ele, falavam como ele, e o discípulo, ele se comporta como seu senhor, como seu mestre. Tem algumas igrejas que você assiste o programa de televisão e você vê que os pastores falam iguais, são iguais. Por quê? Porque se investe pesado num discipulado. Quem está me entendendo, levante a mão para o céu. Você vê que, pastor Jorge, quando Pedro foi preso, foi interrogado na fortaleza Antônia, ele fala assim: você é um deles. E Pedro fala assim: não, eu não sou. E a mulher diz: é sim, que você fala como um deles. É assim ou não é? Então agora eu quero tirar o véu. Quantos discípulos Jesus tinha? 11. Porque o diabo não é discípulo. Discípulo não trai. Discípulo não trai, não engana. Era para ter glorificado, mas tudo bem. Ele disse: eu escolhi vocês em 12. Um é o diabo. Jesus tinha 12 discípulos. Não, 11. Um é o diabo. Então preste atenção. Eu posso fazer uma pirâmide. Já fiz isso aqui 10 vezes. Na parte inferior da pirâmide, você deve lembrar quando Jesus aparece depois da sua ressurreição. Ele aparece a seus 500 discípulos. Depois da segunda parte da pirâmide, tinha os 70 que ele enviou de 2 hein? Acima tinha os 12. Acima dos 12 tinha 3, Pedro, João. Mas na superfície, lá em cima, lá no alto, estava um chamado João. Isso é muito forte. Preste bem atenção. Vem cá, pastor João, mais uma vez.
Eu vou dar uma revelação aqui agora, se você não glorificar, porque o discípulo, está todo mundo sentado na mesa. Posso ouvir um amém? Amém. Mas o discípulo, amado João, ele é cabeça onde? Onde? Então quando Jesus fala na mesa, aqui tem um traidor, ninguém escuta. Mas quem tem a cabeça no coração de Jesus, recebe a revelação primeiro. O discípulo escuta. Quem está perto do coração recebe a revelação primeiro. Porque você não está entendendo. Eu vou correr por causa do tempo. Já vou acabar. Aonde o senhor quer chegar? Eu estou dizendo para você que o nível vai mudar hoje. Porque a igreja tem muitos seguidores de Jesus. Mas hoje você vai sair do quadro de seguidor e vai entrar no quadro dos discípulos. Porque o seguidor só vem quando tem pão e peixe. Porque o seguidor só vem quando precisa de um milagre. Tem gente que só vem para a igreja, bispo, quando a coisa aperta. Porque ele é um seguidor de Jesus. Mas o discípulo é fiel até a cruz. Aleluia. Quando você receber a unção de discípulo, o que ninguém sabe, você vai saber primeiro. Diga glória a Deus. Observe uma coisa. Jesus nasce. E quando ele nasce, existem duas grandes vertentes, duas grandes, não vou dizer facções, clérigos religiosos, que eram opostos entre si, por pensamentos, duas doutrinas judaicas. Uma chamava-se Shammai e a outra chamava-se Hillel. Jesus veio e cresceu em Nazaré, nasceu em Belém, mas Jesus pertencia a uma delas. Posso ouvir um amém? Amém. Hillel dizia que a pessoa não podia separar. Shammai dizia que se a mulher queimasse o arroz, podia. Só que as palavras de Jesus dá para discernir de onde ele vem, porque a doutrina de Shammai dizia dois caminhos, duas portas, dois senhores. Então é assim que Jesus se relacionava. Jesus tinha os seus discípulos, e a escola de discípulos nasceu com Elias, com Moisés, quando o Senhor disse: chama 70 que eu vou tirar do espírito que está em você e vou dar a eles. Com Elias, que tinha 24 mil discípulos. Então Jesus formou os seus discípulos. Diga glória a Deus. Então entenda o que eu quero dizer para você. Quando Jesus está sendo levado para o Calvário, Pedro disse: eu estou pronto para morrer contigo. Posso ouvir um amém? Amém. Mas Jesus conhece o coração da pessoa e diz assim: você, antes que o galo cante, é muito forte. Levante sua mão para o céu e dê glória a Deus. Existem muitas pessoas que acham que estão firmes, que acham que são discípulos, mas são seguidores de Jesus. E a prova é que só busca Ele pelo pão que perece. A igreja é composta por 80% de seguidores, mas 20% de discípulos. Eu vou falar algo e você deve glorificar se você crer. Os 80%, eles somam 20%, mas os 20% somam 80%. Os 20% produzem, rendem, crescem como ninguém, porque é discípulo,
porque tem raiz. Fala glória a Deus. Na cruz, bispo, haviam duas alianças, uma de ministério, porque Jesus tinha quantos discípulos? Jorge, 12. Mas na cruz está a mãe e está João, e ninguém mais. Uma aliança de sangue e uma aliança de ministério. Observe o que eu vou dizer para você. Deus está trazendo, levante a sua mão direita, a minha e a sua vida hoje, uma mudança de identidade. O discípulo é fiel, porque todo mundo foi embora, Jorge, mas João estava lá, porque João era fiel. O discípulo, ele tem preocupação com o reino de Deus. O discípulo tem vínculo com o mundo espiritual. Diga amém, Jesus. E há pessoas que estão hoje vivendo a situação, como é o caso do meu amigo ali, o França, e a situação está afunilando, e há momentos que Deus nos permite a situação, Sandra, afunilar, apertar, para a gente dizer assim, ó, como será agora? Observe isso, eu encerro agora. Vem cá, bispo, rapidinho. O anjo desceu para dar um recado para uma seguidora. Eu falo de Maria. Ele diz: você é bem-aventurado diante do Senhor, Deus achou graça em você. Lucas diz isso, capítulo 1. Você vai conceber um filho. Amém? Porque não é você.